E aí, família do canal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu vou postar uma sequência de vídeo aí, tá? Sobre antenas, sobre energia, sobre a atmosfera, sobre o sol, sobre a lua. Só vou dizer uma coisa pra vocês, um pingo é letra. Comecem, em vez de só assistir, e isso eu tô falando pessoal de bancada, tá? Só assistir, só ver que falou, faça um teste. Ah, eu não sei o que usa. Usa uma outra coisa que você acha que é até acertar. E logo logo eu vou postar uns vídeos aí pra vocês. Como eu já postei do radinho do HT acendendo LED, sem ter nada no LED, sem ter energia no LED, só com a frequência de rádio. E eu vou postar isso daí um pouquinho mais potencializado, um pouquinho mais forte aí pra vocês entenderem como é que funciona. Outra coisa, tá? A onda é senoidal. A frequência de rádio, essas coisas que é pelo ar, é senoidal, certo? Bom, um pingo é letra, fica com os vídeos aí, espero que gostem. Até mais, pessoal. Electric power is everywhere present in unlimited quantities. It can drive the world's machinery without the need of coal, oil, gas or any other fuel. This new power for the driving of the world's machinery will be derived from the energy which operates the universe, the cosmic energy. O Sol. Existem ciclos solares de 22 anos de inatividade e inatividade. Eles começaram no início do Renascimento, atingiram o pico durante a Segunda Guerra Mundial. E agora, que estamos no ciclo 24, o Sol está se apagando e não está criando uma atmosfera. É como se os ciclos solares estivessem terminando. Então hoje o fluxo solar está em cerca de 140. Deveria ser em torno de 200. Então o Sol está operando apenas com metade da potência agora nesta parte do ciclo. Então você não tem a atmosfera que precisa para se comunicar com outras partes do mundo. Tudo se dissipou. Então o rádio amador está morrendo. Bem, eu admito. Então não havia rádio amador disponível por um ano durante o mínimo do ciclo. Agora estamos no máximo. E o máximo não é melhor do que o mínimo. Então agora a pergunta é, quando ele entrar no mínimo nos próximos 7 anos, o quão nativo o Sol vai ficar? No último mínimo, ele ficou extremamente nativo. O fluxo solar nunca caiu abaixo de 60, nunca. Desta vez, ele chegou a 58 que você não conseguia se comunicar via atmosfera. Então o Sol pode estar se reconfigurando para um ciclo frio e inativo, como na Idade das Trevas. Existe um livro popular escrito sobre o assunto chamado Efeito Júpiter. É realmente bastante preciso. O efeito Júpiter, sim, era sobre o alinhamento planetário total em 1980 e as explosões solares que se previa que teriam, de acordo com a teoria da EICA. E as explosões solares aconteceram exatamente como previsto. Finalmente, ativaram o Monte Street Helens. O fluxo solar subiu para mais de 400.
A Terra realmente oscilou em sua órbita devido às ejeções de massa coronal ativos de Lua. Quando foi isso? Em 1980. Outubro de 1980. É onde você fez a cerimônia que controla todas as frequências? Então, se você não sabe o que o Sol está fazendo, não sabe que frequências usar. É por isso que a RCA começou a astrologia do rádio. Você precisa saber o que o Sol está fazendo, e os planetas te dizem o que o Sol está fazendo. Então a RCA me forneceu o equipamento, a Solar State me forneceu o local para fazê-lo, e o Cosmos me forneceu um alinhamento planetário total. Então eu era o cara com o equipamento e tudo ali. Conforme acontecia, estudei todo o evento ao longo dos anos que o ciclo solar inteiro se construiu nesse alinhamento. Não há estrutura interna. Sim, há apenas uma superfície. Não há nada dentro. O Sol realmente está se queimando? Sabe, ele não está queimando nada. Não há fusão no Sol. Isso é bem compreendido, comprovado. Sim, bem, não há como provar que existe alguma fusão. Só nas explosões solares você tem fusão. Isso. Bem, os raios X. As explosões, os arcos e os raios X e as micro-ondas e tudo mais são resultado da fusão nos arcos. Não há fusão no Sol. Eles não sabem como o Sol funciona. Como o Sol produz luz? É um transformador. Transforma de alguma outra dimensão. Não está queimando nada. Não precisa. É um conversor. De quê? Eu não sei. Ninguém sabe. Mas é isso que ele faz. É a única coisa que ele pode fazer. Porque é assim que tudo funciona. Transformando de outra dimensão. Sim, você pode dizer que ele está pegando energia de outra dimensão. Contra espaço. Não há energia. Na verdade, você nem consegue medir no espaço exterior ou ver a maior parte dela. Não. Você não pode ver o Sol no espaço livre. Então o Sol não é visível no espaço exterior? Não o espaço livre. Ele só é visível quando a matéria bruta se envolve, como a atmosfera da Terra, um envelope e a superfície da Lua ou qualquer coisa que produza luz. Caso contrário, não há luz. Você consegue ver a Lua, você consegue ver a Terra, mas não consegue ver o Sol. Ou você não consegue ver as estrelas, mas consegue ver os planetas e os satélites. Certo? Você consegue ver objetos materiais, mas não consegue ver as fontes de luz. Não há luz até que haja um objeto material para refletir. Isso significa que não há atraso de tempo. Então toda essa coisa de atraso de tempo é sem sentido. Não leva anos-luz. Não há anos-luz porque não há luz. Isso significa que a luz que você vê das estrelas distantes não tem 4 bilhões de anos. Pode ter apenas minutos de idade. Pode ser instantâneo. Todas as teorias colapsam quando você não consegue ver as estrelas no espaço exterior. Aqui é onde você registra as explosões solares. Bem, qualquer coisa que esteja acontecendo no dia. O fluxo solar, a pressão atmosférica, os tipos de nuvens. Sabe de alguma outra informação interessante em particular? Essas são as posições dos furacões. Então isso foi. Seja lá o que foi, eu não me importo com os donos. São letras. Esses ocorreram perto de Baja. Baja? Foi recentemente? Sim. Bem, isso foi o julho. Então essa coisa se move para cá e começa as tempestades de trovão. Sim. E daí? Bem, a fissão nuclear é uma religião. É uma lei. Você sabe, o mundo deve acreditar. Isso é tudo que há. O Sol é uma bomba atômica queimando no céu. Se você não acredita nisso, vai para a cadeia. Ok, agora, sua teoria sobre o Sol. Eu quero entender isso oco. Todo objeto planetário é oco, certo? Bem, o Sol é definitivamente oco. Eu estudei esse Sol durante 4 anos seguidos. É uma pergunta, e é obviamente oco. E o solar? As manchas solares são buracos que permitem que você veja o interior. Sério? Sim, é escuro lá dentro. O Sol é bem compreendido na física do rádio, no estudo da atmosfera e das manchas solares e todas essas coisas. Que o Sol não opera por fusão. Eles não sabem como o Sol funciona. A fusão só ocorre nos arcos devido à densidade de corrente. É onde ocorre a fusão do hidrogênio, nos arcos reais entre as explosões. O próprio Sol não é um dispositivo de fusão. A fusão só ocorre no efeito. É um conversor. Sim, o Sol é um conversor de outra dimensionalidade para esta dimensionalidade. E obviamente, se você não consegue vê-lo no espaço exterior, a conversão não está completa até atingir a atmosfera da Terra ou outro objeto físico. Então finalmente se converte em luz eletromagnética. Atinge a camada de ozônio. Bem, o envelope da Terra. Sim, esse envelope é indefinido. Sim, mas você tem que ler Wilhelm Reich sobre isso.
Como estávamos falando sobre como você não consegue ver as estrelas mais. Sim, sim. Então o Sol, você diria, produz sua energia através de algum processo etérico-elétrico devido à sua voltagem. Sua posição. Você o chamaria de uma espécie de lâmpada etérica? Uma lanterna. Sim, é como uma lâmpada Tesla gigante, sabe? Em um boulder. Sim. Não está queimando nada. Então, é um conversor elétrico etérico. Está convertendo de uma força primária para uma força secundária. E a conversão é completa quando atinge a atmosfera superior. Sim. Então, uma vez que a emissão interage com a matéria física, então ela volta à sua forma reduzida, o subproduto, que é calor e luz e atividade mecânica. Mas não começa assim. E sua origem é indefinida porque ela vem do que as pessoas gostam de dizer. Outra dimensão, contra-espaço, buracos no Sol oco. Há uma fotosfera que gera luz. E é contigo. Não é contigo. São pequenas coisas que se movem ao redor. Sim, é uma disposição com pequenos pontos brilhantes. E é escuro no meio. É um véu. E é de lá que a iluminação do Sol se origina, nesse véu. Não vem de dentro. Não há uma fornalha nuclear no meio. Não há nada disso. E isso é compreendido. Quando estudei essas coisas na Sonoma State, isso é compreendido. Mas eles têm que continuar com essa imagem popular de que o Sol é uma bomba nuclear queimando no céu. Escassez. Porque tudo tem que funcionar com destruição. Exatamente. Queimando algo. Sim, sim. Com uma teoria calórica. Isso é outra. Sim, seja lá o que for. Tem que seguir as leis da termodinâmica. Você tem que pagar o medidor. Se você não pode colocar um medidor, não é real. Você tem algum respeito por Newton, afinal?